Hoje, em Nova Serrana, um motorista acusado de atropelar e matar um idoso foi julgado. O crime aconteceu há alguns anos, foi adiado o julgamento algumas vezes e hoje finalmente aconteceu o júri. O nosso parceiro Wagner Henrique acompanhou. Familiares da vítima acompanharam o julgamento no Fórum de Nova Serrana. O júri acontece quase 9 anos após a morte de José Francisco Neto. De acordo com as investigações, em setembro de 2015, ele estava voltando para casa depois de sair da missa, quando foi atropelado por um motorista bêbado. O réu, à época dos fatos, ele era inabilitado e ele estava embriagado, né? Isso foi constatado, nós temos provas nos autos desta embriaguez. O seu José Francisco, ele estava no 262, ali bem em frente ao Moreiras, né? Onde ele residia, e o réu veio pela esquerda. Ao trocar de faixa, pelo menos essa dinâmica passada pela PRF, ele bateu na traseira da moto do seu José Francisco, passou por cima dele, jogou dele dentro de uma canaleta, bateu numa placa de sinalização, ainda assim não parou, bateu no barranco e capotou. E logo em seguida o seu José Francisco veio a óbito. O motorista que atropelou a vítima chegou a ser preso na época do caso, mas pagou fiança e desde então responde ao processo em liberdade. Apesar de passar longos anos, ele, mesmo após a ocorrência, ele se recorda pouquíssimas ocorrências, porque, segundo ele, foi tudo algo muito rápido, estava tarde, à noite, então foi muito rápido, ele não se recorda do que de fato realmente aconteceu. Mas ele confessa que realmente fez ingestão de bebidas alcoólicas. O Ministério Público pede a condenação do réu por homicídio doloso. O homicídio doloso é quando o indivíduo, o réu, no caso, ele assumiu todos os riscos, né, possíveis para que o resultado acontecesse. No caso, a morte do seu José Francisco. Depois de quase 9 anos de angústia e saudade, a família de José Francisco torce por justiça. A gente espera justiça e que ele seja punido de alguma maneira, porque não é correto, né? Uma pessoa inabilitada, uma pessoa embriagada, tirar um pai de família, um avô, né, de forma tão cruel. A sociedade precisa entender, né? A gente precisa de um respaldo da justiça para que novas vítimas não sejam feitas, porque ele é um irresponsável, né? Uma pessoa que por 2 vezes bebe, pega uma direção e coloca vidas em risco, tira vidas, isso não pode ficar impune. Não pode mesmo ficar impune, né? E os jurados acataram a tese do Ministério Público. O réu foi condenado a 9 anos e 15 dias de prisão em regime fechado. Ele estava respondendo ao processo em liberdade, mas já saiu do fórum preso. A defesa disse que vai recorrer da decisão. Enfim, é um caso que continua então a se arrastar, mas por enquanto o réu vai ficar preso respondendo pelo crime que ele confessou que cometeu, né? Estava bêbado, era inabilitado e ainda assim assumiu a direção em plena BR-262 e tirou a vida de um idoso, aí tirou a vida de um pai de família. E há 9 anos, né, que essa família sofre e ainda além de sofrer pela ausência dessa pessoa que se foi, sofre em ver a justiça demorar tanto a ser feita. Esse julgamento foi adiado algumas vezes e só hoje aconteceu, mas que bom, né, que ele foi condenado e que ele pague agora pelo crime que ele cometeu.